No módulo 3, iremos falar das versões portuguesas de documentos normativos europeus e internacionais, isto é, a correspondência das versões portuguesas com os documentos normativos europeus e internacionais. Quando estão a elaborar documentos normativos portugueses, devem conseguir consultar de forma fácil as regras e procedimentos para a normalização portuguesa, particularmente a GER 40, onde está definido a tipologia, homologação, aprovação, revisão e anulação de documentos normativos portugueses. As regras e procedimentos para a normalização portuguesa 041, onde estão descritos os princípios e regras gerais para a estrutura e redação de documentos normativos portugueses. Outros documentos úteis correspondem à série da norma portuguesa 1, onde estão definidos os tipos de documentos normativos portugueses, a sua identificação de acordo com o apresentado no módulo anterior, a sua numeração e referência. Quando elaboramos a versão portuguesa de um documento normativo europeu, o documento normativo nacional é idêntico no conteúdo técnico, estrutura e redação do documento normativo europeu. A tradução não deve alargar nem limitar o conteúdo da norma europeia, que deve permanecer inalterado. A numeração das secções deve ser igual à numeração da norma europeia. Por exemplo, se houver um erro na numeração do documento normativo europeu, o documento normativo nacional deve replicar essa numeração. Se quiserem, poderão introduzir uma nota nacional a informar o utilizador dessa situação. São permitidas as seguintes alterações: a introdução de um preâmbulo nacional com informação nacional, adicionar anexos nacionais, e estes anexos devem ser colocados depois dos anexos da norma europeia. Os anexos nacionais não devem alterar os requisitos da norma europeia e devem ser assinalados de forma diferente dos anexos da norma europeia, como, por exemplo, anexo NA. Notas nacionais. E ao conteúdo do texto, apenas se expressamente indicado no documento normativo europeu, como sucede, por exemplo, nos Eurocódigos. Relativamente à elaboração da versão portuguesa do documento normativo internacional, o documento normativo nacional pode ser idêntico, quando o documento normativo nacional é idêntico em termos de conteúdo técnico, estrutura e redação. Modificado quer dizer que o documento normativo nacional introduz alterações técnicas ao documento internacional, ou pode ser não equivalente. O documento normativo nacional não é equivalente ao conteúdo técnico e à estrutura do documento normativo internacional e as alterações não foram claramente identificadas, ou seja, não há uma correspondência clara entre os dois documentos. Quando o documento normativo nacional é idêntico ao documento normativo internacional, significa que o conteúdo técnico, estrutura e redação são iguais. No entanto, podem ser feitas as seguintes alterações: correção de erros de redação ou de paginação, inclusão de informação nacional, substituir a expressão "este documento internacional" por "este documento". É cumprido o princípio da reversibilidade. Este princípio diz que tudo o que é aceitável em termos do documento normativo internacional é aceitável para o documento nacional e inversamente. Também podemos eliminar o preâmbulo internacional. Quando o documento normativo nacional é uma versão modificada do documento normativo internacional, devemos identificar no preâmbulo nacional que se trata de um documento modificado. Este documento normativo pode conter as seguintes alterações: desde que seja possível a comparação entre o documento normativo nacional e o documento normativo internacional, é permitida a alteração à estrutura. Podemos incluir requisitos mais rigorosos e ensaios adicionais. O princípio da reversibilidade não é aplicável. E todas as alterações indicadas no documento normativo designado como idêntico também são permitidas no documento normativo designado como modificado. Todas as alterações efetuadas ao documento normativo internacional devem ser identificadas no documento normativo nacional. Essa identificação pode ser efetuada no preâmbulo nacional do documento da norma, utilizando um dos textos que consta nas regras e procedimentos para a normalização portuguesa 041, subsecção 15.2. Estas alterações podem ser identificadas no anexo nacional, de acordo com a subsecção 23.2 das regras e procedimentos para a normalização portuguesa 041
E também é possível identificar as alterações ao longo do conteúdo da versão portuguesa através das notas nacionais ou através da inclusão de traços verticais na margem do texto. Os traços verticais são utilizados da seguinte forma: quando as alterações não apagam ou acrescentam informação ao documento normativo internacional, deve ser utilizado um traço vertical na margem esquerda. Quando introduzem alterações, nomeadamente o texto de emendas ou corrigendas, devem ser utilizados dois traços verticais na margem direita.